Você não nasceu no crime. Você nasceu com ambição. Cresceu ouvindo que estabilidade vinha do estudo, que sucesso era consequência de esforço e que atalhos sempre cobram preço. Fez engenharia porque queria algo sólido, previsível, calculável. Você acreditava que a vida podia ser planejada como um projeto estrutural, base firme, cálculos corretos, execução precisa. Quando entrou no mercado imobiliário, não foi por luxo, foi por oportunidade. Começou negociando apartamentos comuns, lidando com clientes inseguros, bancos demorados, contratos revisados 3 vezes. Cada comissão era comemorada como vitória pessoal. Você não herdou nada. Você construiu. Estudava o mercado como estudava matemática financeira. Entendia valorização, ciclos econômicos, comportamento de comprador. Aos poucos, saiu do padrão médio e chegou ao alto padrão. Coberturas com vista panorâmica, casas em condomínios fechados, onde o silêncio era parte do valor do imóvel. Seu telefone começou a tocar com outro tipo de cliente: jogadores de futebol, cantores conhecidos, empresários discretos que nunca apareciam em revista, mas movimentavam cifras que você só via em relatórios internacionais. Você entrou em um mundo onde o dinheiro não era discutido, era presumido. As festas começaram, jantares reservados, casas que pareciam hotéis 5 estrelas, helicópteros pousando em helipontos privados, carros importados alinhados como se fossem comuns. Você começou a se acostumar. E quando você se acostuma com o extraordinário, o comum começa a parecer pequeno demais. Foi nesse ambiente que eles apareceram. Educados demais, silenciosos demais, sempre acompanhados por homens atentos ao redor, apresentados como investidores estratégicos, donos de contratos milionários, redes de combustíveis, participações invisíveis, pagavam à vista. Não discutiam preço, não pediam desconto. Você percebeu que não era ostentação, era controle. A relação começou profissional, depois ficou pessoal. Convites para viagens, jantares fechados, conversas sobre negócios maiores. Você começou a perceber que eles não queriam apenas imóveis, queriam estrutura. Queriam alguém que entendesse mercado, tecnologia e pudesse movimentar valores sem chamar atenção. Você sabia que estava entrando em algo diferente, mas sair significaria voltar. E você não queria voltar. Sem perceber, deixou de ser apenas corretor, virou operador. Não negociava mais metros quadrados, movimentava cifras, facilitava transações que precisavam parecer limpas. Sabia que aquele dinheiro tinha origem. Sabia que não vinha de contratos tradicionais, mas também sabia que questionar era opcional. E você escolheu não questionar. Então veio a confiança definitiva. 500 milhões de reais, meio bilhão sob sua responsabilidade. Não era proposta, era teste. Você falou de criptomoedas com convicção. Explicou ciclos de valorização, tecnologia descentralizada, potencial de multiplicação. Mostrou gráficos históricos, falou de horizonte de médio prazo. Você acreditava na análise, acreditava que estava fazendo a jogada mais inteligente da sua vida, mas o mercado não responde à ambição. 6 meses depois, a queda veio forte, o valor despencou. O que deveria crescer, encolheu. O saldo estava muito abaixo do esperado. Não havia lucro, havia prejuízo. E naquele mundo, prejuízo não é número, é fraqueza. A ligação chegou em tom calmo demais. Queriam reunião. Faziam questão da sua presença. Você passou o dia organizando argumentos, revisou relatórios, tentou transformar prejuízo em narrativa técnica, tentou acreditar que explicação bastaria. Quando entrou na sala, percebeu que não bastaria. Cortinas fechadas, luz amarelada, ar-condicionado frio demais, homens posicionados em silêncio. Um girava lentamente um copo vazio, outro apoiava um fuzil encostado na parede, e um deles estava sentado de frente para você, usando luvas cirúrgicas brancas, impecáveis. Ninguém explicou as luvas. Não precisava. Você começou a falar sobre mercado, sobre recuperação, sobre prazo. Eles deixaram você falar. O silêncio deles era mais pesado que qualquer ameaça. Até que veio a pergunta simples: quando o dinheiro volta? Não era uma dúvida. Era prazo de sobrevivência. Você sentiu a boca secar, o corpo esfriar. Entendeu que não estava em uma reunião. Estava em um julgamento. Entregou um dispositivo com parte do valor recuperado. Não era suficiente, mas era tentativa. Alguns queriam resolver ali mesmo.
Havia suspeita de que você estivesse envolvido na morte de 2 deles, executados dias antes em uma praça movimentada. Você negou. Disse que não precisava disso, que não era suicida. Um dos sócios decidiu adiar. Mandou você sair. Você saiu andando devagar, sentindo cada passo como se fosse o último. Dias depois, o homem que decidiu poupar você apareceu morto, corpo encontrado sob uma ponte. Ali você entendeu. Você não estava protegido. Estava no meio. A polícia iniciou investigações, mas parte dela começou a frequentar sua casa. Jantares informais, conversas discretas, propostas indiretas, relógios caros, apartamentos, embarcações. Podemos ajudar. Você pagava para respirar, pagava para não ser preso, pagava para continuar vivo, e percebeu que não existiam 2 lados, era o mesmo sistema conectado. Você blindou o apartamento, contratou seguranças armados, alguns policiais da ativa fazendo bico. 2 carros blindados passaram a acompanhar cada deslocamento, mudava rotas, horários, rotina. No Natal, um disparo atingiu sua janela. O vidro blindado segurou. Você ficou olhando a marca no vidro por minutos. Ali entendeu que blindagem não é proteção, é adiamento. Você passou a dormir mal. Acordava com qualquer ruído, desconfiava de carro parado tempo demais, desconfiava até de silêncio. Foi então que decidiu. Não por arrependimento, por cálculo. Se continuasse pagando 2 lados, morreria lentamente. Se falasse, talvez morresse rápido. Foi ao Ministério Público, sentou diante dos promotores, respirou fundo e falou. Falou nomes, estruturas, lavagem de dinheiro, extorsões, conexões entre facção e parte da polícia. Enquanto falava, sabia que estava atravessando um limite invisível. Delação não é proteção, é ruptura. Você deixou de pertencer ao crime, mas nunca passou a pertencer ao Estado. Virou exemplo, virou aviso, virou marcado. Mesmo assim, acreditava estar protegido. 20 seguranças, 2 carros blindados aguardando cada deslocamento. Então veio a viagem, uma dívida antiga, joias avaliadas em milhões. Você foi para Alagoas com sua namorada. Hotel de frente para o mar, restaurantes caros. Tentou parecer normal. Comentou ter visto um rosto familiar demais no saguão. Achou que fosse paranoia. Talvez não fosse. No dia da volta, organizou as joias, conferiu mensagens, falou com os seguranças. O voo foi tranquilo. Ao pousar em São Paulo, 2 carros blindados aguardavam. O mais reforçado apresentou falha mecânica. Você hesitou. Entrou no outro. Blindagem boa, mas não máxima. As portas automáticas do aeroporto se abriram. Pessoas caminhando, malas girando. Movimento comum. Um carro preto parou na frente. 2 portas abriram ao mesmo tempo. 2 homens desceram com fuzis. O tempo desacelerou. Você tentou correr. Os disparos vieram rápidos, secos, definitivos. Você caiu antes de entender que já tinha sido atingido. Um trabalhador que aguardava passageiro também caiu naquela guerra que não era dele. O carro foi embora. E o silêncio ficou. Você queria vencer. Venceu rápido demais. Dinheiro sujo não rende juros, rende prazo. E quando o prazo vence, não importa blindagem, escolta ou delação. Quando você decide falar, deixa de ser aliado. Mas nunca vira herói. Você vira exemplo. É assim que funciona. Do jeito que é.